Mas eu vou colocar aqui, vou elencar 4 teses do porquê que eu acho que esse julgamento do STF é um telequete, é um não acontecimento. Tá? Por mais que a grande mídia acredite, eles se acham embevecidos, que estão testemunhando a história, não é história coisa nenhuma, eles estão testemunhando uma simulação, um simulacro de história. Tá? Temos aqui 4 motivos, 4 teses. Primeiro, que o evento promovido com uma atração da Netflix. Segundo, o golpe militar já aconteceu. Conquistou a máquina do Estado e o imaginário. Terceira tese, alto comando do Exército era legalista. É o que eles levantam, os meios de comunicação. O golpe só não ocorreu porque o alto comando do Exército era legalista. Tá? Então, revive aquela tese do good cop e do bad cop. Tá? E a consequência, se eram legalistas, por que não deram voz de prisão para os golpistas? Tá? Vamos ver cada um deles. Primeiro lugar, veja como foi promovido como uma atração da Netflix. Tanto pela mídia mainstream, como pela mídia dita progressista. Julgamento de Bolsonaro no STF, data, horário, onde assistir ao vivo. Sabe, parece aqueles filmes que você vê, onde assistir tal filme. Data, horário e onde assistir ao vivo. Aqui o DCM já vai diretamente ao ponto. Pegue sua pipoca. Primeiro dia de depoimento no STF, tem petista comendo pipoca e bolsonarista fazendo contas com Fux. Aqui do UOL. Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como ver a STF ao vivo. Então virou uma atração, é promovido como se fosse uma atração do Netflix. Isso é sintomático para mim. Aquela tese que a história jamais será televisionada. A história jamais é televisionada. Assim, data, horário, onde assistir, jamais será televisionada a história. Os fatos históricos não acontecem assim. Para as câmeras, não agora, não mais. Já foi um dia. Um dia já foi. Quando os jornalistas chegavam, o fato estava ocorrendo. O fato bruto, cru, que, portanto, não era logístico, não favorecia a logística e ameaçava a vida dos jornalistas. Tá? A gente vê um pouco isso acontecendo, há um resquício disso na faixa de Gaza. Jornalistas morrendo lá. Razão pela qual a gente está vendo uma situação meio old fashion, né? Razão pela qual Netanyahu não deixa entrar. Por isso que deixa a jornalista morrer para não mostrar o que está acontecendo lá dentro, né? A chamada mídia independente. Só deixa de um lado a mídia do israelense e do outro lado a mídia do Hamas, né? Como fala a grande mídia. Então, essa é a primeira ideia aqui. Eu acho sintomático esse evento ser promovido como uma atração na Netflix. E falar tanto de pipoca, pegue a sua pipoca. Parece um comentário bem-humorado, mas eu acho sintomático esse tipo de comentário. Então, temos aqui o check na primeira tese aqui nossa. Segunda, o golpe militar ele já ocorreu. Tá? O golpe militar já ocorreu. Aqui, o Danilo está falando, parece a Globo convocando para a manifestação anti-Dilma. A mesma coisa, era uma domingueira, uma atração. Tipo assim, uma atração de domingueira, um passeio. Os protestos anti-Dilma eram passeios na Avenida Paulista. Agora, vê só, o golpe militar, nossa tese, já ocorreu. Como já ocorreu? Desde que o Bolsonaro ganhou aquela eleição, a máquina do Estado foi ocupada. Mais de 5 mil militares ocuparam a máquina do Estado. Um evento inédito, os militares ocupam atualmente a máquina do Estado mais do que na própria ditadura militar. Mais do que na própria ditadura militar. Tá? Então, um efeito sintomático disso é como a terminologia militar acabou se tornando moeda comum. Popularizado pela retórica do Bolsonaro, uma série de termos militares, expressões militares,
acabaram se tornando moeda corrente entre jornalistas, entre todo mundo. Olha aí, Moraes, impunidade não é opção para pacificação. Colocado aqui na Globo News. O tempo inteiro você vê colonistas falando pacificar um tema. O próprio Xandão tem que pacificar determinado assunto. Pacificar, na terminologia militar, é destruir o inimigo. Você pacifica pela destruição do oponente. Então não tem a ver pacificação como consenso. Eu acho sintomático. Criar um consenso sobre um assunto, pacificar, não é pacificação. Pacificação, na origem, uma terminologia militar, é a pacificação. Você criou uma calma, um silêncio de cemitério que você destruiu o inimigo, pacificou o problema. Tá? E outros termos que entraram no imaginário da sociedade, missão aceita, missão cumprida. Tá? Que você vê volta e meia jornalistas falando isso ao vivo na televisão. Missão aceita, missão cumprida. Isso é terminologia militar. Viés ideológico, de tanto o Bolsonaro falar nessas coisas, o viés ideológico. Estão utilizando, não, então Miriam Leitão, não, porque o Banco Central tem que ser técnico, sem viés ideológico. Dentro das 4 linhas, joga essa expressão, essa terminologia, essa gíria esportiva usada tanto por Bolsonaro, caiu no lugar comum de jornalistas falando isso. Atuando, jogando dentro das 4 linhas. Tá? O João Gomes, até eu pediria aí para os participantes depois sugerirem mais terminologias que precificar, por exemplo, está colocando aqui o Joy Gomes, pacificar e ou precificar. Você vai ver, isso aqui foi o que eu lembrei, assim, uma en passant, rapidinho, dessas 3 expressões. É sintomático que isso seja de domínio público na sociedade, essas expressões, porque o golpe militar já ocorreu, inclusive no imaginário. Tá? Você vai ver, por exemplo, isso daqui, olha só isso. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego, divide opiniões com vídeos simulando tortura ao anunciar banca de concurso com salário de até 14 mil. O deputado Bruno Peixoto aparece encapuçado, com as mãos amarradas, enquanto simula que é forçado a repassar a informação. O parlamentar falou que não era um vídeo bem-humorado. Para quê? Para dar notícia que a Fundação Getúlio Vargas, o negócio é assim, iria auditar o concurso público. Tá? É exatamente isso, né? Quer dizer, um concurso público para cargos, assim, funções de salários de até 14 mil reais. Tá? Aí você vê como no imaginário já foi dado o golpe. Vamos ver isso daqui. Veja isso daqui. Veja o que esse cara cometeu, esse deputado Bruno Peixoto. Você tem informação do concurso? Já falei que não! Não! Tá bom. Eu quero informar a todos que a vencedora do certame Concurso Público Assembleia Legislativa 2025, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Beijo no coração, conta com a gente. Moço do céu, quase que eu afoguei, minha mãe. Que é isso? Tá doido, Mário? E depois continua com os erros de gravação. O cara ficou tão orgulhoso do seu vídeo que ainda botou os erros de gravação no final. Isso é legal, não é uma coisa bem-humorada. A gente simula que eu não quero dar informação, estou sendo torturado e no final eu passo. Ou seja, o golpe já ocorreu, tá? Pela conquista da máquina do Estado e do imaginário da sociedade. Segundo check. Terceiro, o alto comando do Exército era legalista. É a tese aqui da grande mídia. Vê aqui isso. Isso eu quase caí para trás. Aqui é claro, a Globo News, claro, lá no STF, fazendo corpo a corpo, improvisaram um estúdio, botaram Andréa Sadi, todo o pessoal lá,
diante das intempéries do ar seco de Brasília, abrasivo sobre esses colonistas, tá? O golpe não se consumou pela fidelidade do Exército. Então, Andréa Sadi, eu quase caí para trás quando ela me fala, sim, o alto comando do Exército era bolsonarista, mas eram bolsonaristas legalistas. Existe essa coisa bolsonarista legalista? Bolsonarismo é essa visão que dá sentido a toda essa cobertura desse grande telequete. Tá? Existe um bolsonarismo democrático, legalista. Não é uma antítese, não é uma aporia. Não, eles eram bolsonaristas democratas. O alto comando do Exército. Então, aquela coisa não aconteceu porque o alto comando do Exército, até a coisa do bad cop, good cop. Coisa Netflix, coisa de narrativa ficcional, de filmes policiais. A ficção do bad cop e do good cop, o bom policial, o mau policial, interrogatórios. Tem o interrogador mais preocupado com os direitos humanos do prisioneiro, enquanto o outro manda as favas. Eu vou fazer o que quiser com você. Né? Então, eu quase caí para trás quando a Andréa Sadi me fala isso. O alto comando do Exército, sim, eles eram bolsonaristas, mas eram bolsonaristas legalistas. Bolsonarismo legalista, bolsonarismo democrático. Que coisa, é assim. É assim, então nós temos aqui o terceiro check. Aqui. Agora, se eles eram legalistas, se eles eram assim tão fiéis à democracia, por que raios eles não deram voz de prisão? Se foi apresentado para eles esse projeto, eu acho que esse é o grande ponto fraco de tudo isso. Eu acho incrível como ninguém questiona isso. Ninguém questiona. Mas, peraí, se o alto comando não embarcou nessa, por que deixaram acontecer? Por que deixaram rolar? Por que não deram voz de prisão? A função fundamental nas Forças Armadas não é o respeito da hierarquia, não é a obediência à hierarquia, não é isso que se exige do soldado? O respeito cego à hierarquia? Como é que deixaram rolar? Por que não deram voz de prisão? Quer dizer, é uma história sem pé nem cabeça. Isso. Essa narrativa, usando essa expressão que está na moda, é uma narrativa que não tem nem pé nem cabeça. Ah, porque eram bolsonaristas, não ia dar voz de prisão a Bolsonaro. Ora, bolas, peraí, meu. Por que não deram voz de prisão? É um desrespeito à hierarquia, e isso que eu saiba é fundamental. Porque estão tramando coisa pior, diz aqui o Danilo. Claro que isso faz parte do movimento de guerra híbrida. Para cooptar a esquerda, a judicialização, transformar a sua praxis política e incutir o medo do golpe na esquerda. Tipo assim, o governo Lula tá ameaçado, está por um fio. Estão tentando dar um golpe nele. Quem irá nos salvar? O Xandão, o STF. Claro, eles é que vão nos salvar. Então cria esse tipo de coisa para cooptar a esquerda nessa armadilha da judicialização. Então, por esses 4 motivos, eu argumento que isso aqui é um gigantesco telequete. Isso aqui é um teatro de guerra híbrida, isso no STF, tá? Ou seja, cheque aqui nas nossas 4 teses, tá? Tá aqui o porquê. Esse humilde blogueiro acha que isso daqui é um grande teatro, um grande não acontecimento, um grande simulacro, tá? Tudo isso. Não acompanhamos história na TV, porra nenhuma, coisa nenhuma. E é claro que aí começa a mídia progressista tenta
Claro, ela deve desconfiar dessa falta de estofo de realidade nesses eventos. Então, você vê publicado em sites progressistas artigos como esse: a banalidade do mal, além dos tribunais, quem julga é Eichmann e Bolsonaro é história. Então, colocando no mesmo pé o julgamento do Tribunal de Nuremberg, tá? O burocrata, né, a banalidade do mal, no qual se espelhou a Hannah Arendt, justamente o caso desse personagem, tá? O julgamento de Eichmann, imortalizado lá no livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, do burocrata que viabilizou o Holocausto. Tá? Então, quer comparar um evento histórico desse com o julgamento do STF, sendo que são duas coisas completamente diferentes. Ali é a tragédia histórica. Ali temos ainda a mídia, de fato, os jornalistas. Tanto é que foi um evento sem muita logística para os meios de comunicação, fotógrafos, jornalistas, imagens precárias, difíceis, pegas desse acontecimento. Aí o acontecimento, a história no seu tempo forte. A mídia indo até lá cobrir um fato que, diante dos seus olhos, testemunho ocular da história. Bem diferente de hoje, principalmente aqui no século XXI. Tá? Então, se quer citar Hannah Arendt, Eichmann, para tentar o julgamento de Eichmann no Tribunal de Nuremberg, para dar estofo de realidade a esse teatro do STF, porque, no fundo, suspeitam que há algo de muito precário por trás desse julgamento. Tá? E aquilo que a gente estava falando, o ministro Barroso já tinha dito. Tá? Aquilo que isso foi quando? Foi quando? Barroso disse que a anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, mas depois se torna questão política. Ele falou isso. Está aqui. O ministro tratou do tema na última segunda-feira, dia 18, em palestra em Mato Grosso. Tema está em debate no Congresso Nacional à medida que avança no Supremo. E o processo contra os acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. Tá aqui o que falou dia 20/8, essa matéria, Fernando Vivas, da TV Globo, tá? Colocando, olha, é uma impossibilidade a discussão da anistia no STF, mas levado para o Congresso é uma questão política, aí é outra história. O próprio Barroso admitiu isso. Depois do Congresso eles resolvem, que aqui a gente resolve a nossa parte. É interessante como falou a Júlia do Ailib, profeticamente, muita água vai passar debaixo dessa ponte. A esquerda está iludida de que está assistindo o ponto final da história. A conclusão final, o último capítulo. Bolsonaro atrás das grades. Os culpados todos atrás das grades, a justiça. Só que não é o último capítulo, é o começo de tudo. Começo para as eleições de 2026. E se o Fux, né, chegar a vez dele, eu estou doido para ver isso, não sei, e pedir vistas do processo. Aí adia por 90 dias, ou seja, para o ano que vem. Isso não parar no Fux. Teve um advogado lá, esqueci de quem era o advogado lá, que começou a fala dele, a defesa dele, elogiando o Fux. Não, elegante, bonito, não sei o quê, Luiz Fux. Assim, fazendo média, porque sabe que a esperança está nele, lá de melar o negócio e jogar para o ano que vem, que seria muito mais conveniente, né, para embolar o meio de campo com uma crise política para o ano que vem, 2026. Tá? Então, como dizia o pessoal da Lava Jato, em Fux
we trust. Era isso, né? Que o Dallagnol, num dos comunicados se não me engano, era sobre o Fux, né? Sobre lá o da Vaza Jato. In Fux we trust, né? E é interessante uma coisa, a Globo News transformou essa cobertura do julgamento numa análise da defesa do Bolsonaro. Desde ontem, desde véspera, passando vídeos antigos do ano passado de advogados do Bolsonaro e da trupe lá do núcleo duro, da trama do golpe, que deram entrevista para a Globo News. Eles reproduziram vídeos, opiniões do ano passado. Praticamente a Globo News, na minha opinião, deixou de ser uma reportagem sobre o julgamento em si para ser uma análise da defesa. Os pontos fracos, ambiguidades da defesa, e até, de certa forma, com esse convite dos especialistas, juristas, até ajudando a defesa do Bolsonaro. De repente virou assim os consultores, assistentes da defesa da turma do Bolsonaro. Para mim, pareceu isso. A cobertura da Globo News, da CNN, eu não sei, eu acompanhei mais de perto da Globo News. Me pareceu isso, principalmente essa questão dessa famigerada lei, tá? Que é a lei número 14.197, tá? De crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa lei que foi sancionada em 1º de setembro de 2021, durante o governo Bolsonaro, por incrível que pareça, durante o governo Bolsonaro. E está lá no primeiro artigo, aqui tem do capítulo 1 dos crimes contra a soberania nacional, aí depois dos crimes contra as instituições democráticas. Nisso eles estão se apegando. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Tentar, com emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. A defesa está argumentando, e aí entrou o Joel Pinheiro, aquele Coppola da Globo News, justamente pegando esse ponto fraco. Não houve apenas planejamento, não houve um emprego de violência ou grave ameaça. Só teve uma discussão. Elaboraram uma minuta, viajaram um pouco na maionese, fizeram uma discussão diletante a respeito de um possível golpe e não passou disso. Por isso que esse julgamento do STF tem que criar uma relação de causalidade entre os atos do 8/1, os atos democráticos do 8/1, e essa articulação para o suposto golpe, que não saiu do papel, não saiu da minuta. Então a defesa está se pegando nesse artigo. Tá? Emprego de violência ou grave ameaça, mas não teve emprego de violência ou grave ameaça. E o 8/1, todos esses caras foram pegos de surpresa. Um estava em Orlando, o outro estava em não sei o quê, o Bolsonaro nos Estados Unidos. Então não houve violência, está lá nessa lei de atos contra o Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional. E, por incrível que pareça, foi aprovado durante o governo Bolsonaro. Parece até que eles estavam antevendo tudo isso que está acontecendo. Criar essa ambiguidade jurídica propositalmente. Tudo depende dessa relação de causalidade entre esses atos do 8/1 e a articulação do golpe. Relação de causa e efeito que a gente sabe que é, de fato, o ponto fraco. Que é proposital isso, é para criar essa ambiguidade, esse efeito Farrell-Rose, essa discussão de jurisprudência, essas discussões de datavênias intermináveis, de especialistas, juristas e tudo mais.
Então, aquelas 4 teses apresentadas por mim aqui no começo aqui dessa crítica midiática levanta a ideia de que tudo isso é um show, um telequete, um teatro para cooptar a esquerda, tornar uma esquerda cada vez mais sem dentes, cada vez mais judicializada, e evitar e destruir de uma vez por todas qualquer tipo de resistência política. Ao promover um evento como esse, como uma atração do Netflix. Pegue seu saco de pipoca, vamos ver o Bolsonaro ser preso. Pesquisa Quest, pesquisa Quest, olha lá, pesquisa do PCC. Narrativa bolsonarista prevalece nas redes de julgamento do ex-presidente. Então eles fazem a esquerda correr atrás do próprio rabo. Olha lá, nas redes está ganhando os bolsonaristas, a narrativa. Pesquisa Quest, financiada pela Genial, Banco Genial, sempre as pesquisas deles são financiadas pela Genial. Citada na Operação Carbono Oculto. Então, essa coisa da esquerda desesperada, eles estão ganhando a narrativa do golpe. Nas redes, a gente tem que fazer alguma coisa. Correr atrás do próprio rabo.